Vamos aqui falar sobre o assunto viver o que prega. Viver o que prega. Você, como pregador, você primeiro tem que ter uma vida moral, ilibada, de bom testemunho dos que estão de fora, para que isso possa te dar pré-requisitos, te dar uma certa autoridade na sociedade, você ter uma certa moral diante das pessoas para poder falar com propriedade o que você está ensinando, né? Nós vemos na Bíblia esse assunto como uma recomendação, como um requisito para os pregadores. Exemplo, na Escritura vai dizer, se você que ensina está ensinando para você mesmo, percebe, isso não é conveniente, não faz sentido você ensinar a você mesmo. Primeiro você tem que aprender e ter para você, para depois então você poder oferecer aos demais. Você não pode não ter para você. Se você não tem para você, como que você vai oferecer para os outros, né? Se você fuma, bebe, como vai ter moral de pedir para as pessoas não fumarem ou não beberem? Então é necessário viver. Paulo vai dizer de forma ainda mais ousada, ele vai dizer que para não se gloriar em si mesmo, ou melhor, ele vai dizer sobre não acreditarem demais em Paulo, além daquilo que possa ser nele visto. Então o Evangelho requer esse exemplo, essa firmeza. Jesus chega a dizer que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. Então a graça não é mais fraca que a lei. A lei diz que o que adulterar morrerá, será apedrejado. A graça diz que se você olhar, aquele que olhar em uma mulher e em seu coração desejar, já cometeu adultério, já é um adúltero. Então a graça acaba sendo mais rígida que a lei. Na lei você tem dízimo, que é 10%. Na graça você tem 100%, exatamente isso. Leia o livro de Atos e você vai ver que ali eles, cheios do Espírito, vivendo a graça de Deus, eles declaravam o que? Sobre o que possuía. Eles pegavam 10% do que possuía e entregavam aos pés dos apóstolos? Não. Eles abriam mão de tudo, 100%. Lá em Atos vai estar registrado que ninguém dizia que o que tinha era propriamente seu, mas tudo era de todos. Então a graça de Deus, ela é mais poderosa que a lei. Ela é mais rígida que a lei. Então, pois bem, dito isso, vamos continuar pensando nesse assunto, porque nós vemos muitos ouvintes exigirem dos pregadores uma vida santa, que por sua vez os próprios pregadores estão exigindo essa vida santa dos ouvintes. E aí nós nos deparamos com uma colisão disso e ao mesmo tempo uma contradição. Pregam para não roubar e eles estão roubando. Pregam para que as mulheres se vistam com modéstia, com pudor, se vistam com compostura e decência, e as suas esposas e filhas vivem vestindo-se de qualquer jeito. Se a minha esposa está se vestindo com shortinhos e roupas que mostram seu corpo, como eu terei moral de falar para que outras esposas se vistam? Se eu mesmo sou um adúltero e roubador,
Que moral tenho eu para ensinar as pessoas a não praticarem aquilo que eu mesmo pratico? Então, verdadeiramente, é um fato. Eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso viver tudo que é correto para que eu possa, então, pregar às pessoas, ensinar às pessoas. Da mesma maneira que isso você pode estar olhando para o pregador, que assim deve ser conduzido, vivendo o que prega, a palavra de Deus também vai falar sobre você que é ouvinte. Você que é ouvinte e não é um pregador, você tem que ser um ouvinte praticante, não é um ouvinte esquecido. De nada adianta escutar toda a verdade e não ser um praticante dela. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela não isenta o pregador e nem o ouvinte. O pregador se tem um rigor muito maior, porque é dele, é como o pai. O pai precisa ser um exemplo para o filho. Então há uma exigência ainda maior ao pregador. O pregador é como um pai, tem que ser o exemplo. Por isso que os olhos de todos vão estar fitos naquele que está pregando. Não é isso que aconteceu ali quando Jesus Cristo anuncia que a Escritura estava cumprida nele? Os olhos de todos estavam fitos nele. Isso representa exatamente o que acontece quando você diz que é crente, quando você diz que é um cristão, quando você diz que é um servo de Deus. Os olhos das pessoas vão estar em você. É aí aonde vem toda essa recomendação de Paulo e dos demais apóstolos sobre vivermos uma vida correta diante dos homens, diante de todos, sermos praticantes de tudo que estamos ensinando. Não tem que se haver essa incoerência. O Evangelho é transformador. Mas vamos entender bem isso. O grande diferencial é que a misericórdia, a perdão, a graça, esse viver o Evangelho na nova aliança não é glória humana, porque carne alguma será justificada diante de Deus. Então, toda a nossa santidade humana, o próprio profeta Isaías já declarou: diante dele não passa de trapo de imundície. Então vamos entender bem o que significa essas coisas. Vamos pegar, por exemplo, João capítulo 8 e vamos ler João 8. Vamos ver o que está ali dito. Olha aqui. Em João 8 nós vamos encontrar homens bons, homens corretos, homens justos, homens tementes a Deus, homens que conhecem a Deus, rabinos e mestres. Eles não podiam ter nem nariz torto, eles não podiam ter dedo torto, senão eles não poderiam ser um rabino, eles não poderiam ser um sacerdote. E o que João 8 nos revela, nos faz saber? Jesus Cristo declara que aqueles homens precisavam ser libertos. E eles ficam confusos, porque eles pensam: nós não somos escravos, nós somos descendência de Abraão, nós temos Moisés como nosso profeta e nós seguimos, e toda essa glória da religiosidade. E Jesus Cristo os quebra no meio, dizendo: Moisés é escravo, ele é um servo. Vocês só podem ser livres se o Filho vos libertar, porque o servo é transitório, o servo é um escravo, todos são pecadores. Agora, o Evangelho nos traz a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos entender isso. Como é essas coisas? Que libertação é essa? Vamos entender a linguagem de Jesus. Você pode ir
as cartas de João, e João vai dizer: todos somos pecadores. Se dissermos que não somos pecadores, faremos dele um mentiroso. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e não somente o nosso, mas os do mundo inteiro. João diz isso. Todo mundo vai dar amém para isso. Mas se você seguir lendo, João vai dizer. Agora aqui é o ponto. João vai dizer: todo aquele que nasce de Deus não comete pecado, porque a semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. E agora, como entender isso? Aparentemente é uma contradição. Ele falou que todos somos pecadores, e agora ele vem dizendo que todo aquele que nasce de Deus não comete pecado. Esse é o ponto a entender o que é o Evangelho. A grande diferença do sacerdócio arônico para o sacerdócio eterno. A grande diferença do velho para o novo pacto é que no velho pacto é possível pecar. No novo pacto não há mais pecado. O pecado é retirado. O pecado é vencido pelo sangue de Jesus. Como é isso? Porque o homem na nova aliança não é o ministro. Eu vou repetir para você. Na nova aliança, o ministério é do Espírito. Diferente de que no Velho Testamento, aonde o Espírito não havia sido derramado da forma que no Novo foi derramado. O Espírito Santo existia sim no Velho Testamento. O Espírito Santo falava aos profetas. Mas agora, no Novo Pacto, o Filho de Deus é vindo para vencer o pecado. E o Filho de Deus é o falante e o vivente. Ele vive e ele fala. O grande mistério é esse. Perceba você que no novo pacto, Cristo vive em mim, exclamou Paulo. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele me separou muito antes do ventre para revelar seu Filho em mim. Então eu estou revelando o Filho de Deus. Não é a minha própria justiça, não é a minha própria santidade. Eu não preciso pertencer à tribo A, B ou C. Mas se eu tenho o Espírito Santo, se a mim me foi confiado esse ministério que é do Espírito, aí está o grande diferencial. Receber isso é receber o Cristo. Recusar isso é recusar o Cristo. Porque eu não estou oferecendo a mim mesmo. Eu não sou um batista, um metodista. Eu não sou da tribo A, B ou C. Mas se eu sou enviado de Deus, se eu estou oferecendo a palavra, se o evangelho da verdade está sendo expressado, aí está o verdadeiro pregador. Aí está o que Jesus afirmou. Naquela hora, quem ministrará é o Espírito Santo. O Espírito de meu Pai falará em vossa boca. Da mesma forma que Ele me enviou, eu envio vocês. E esse enviar vocês não se trata de homens apenas. O homem nada pode fazer. Não era Pedro que, passando ali, a sua sombra levantou um aleijado, mas era o Espírito Santo. Não era Pedro que falou a Ananias e Safira e eles morreram, mas era o Espírito Santo. Não era Paulo que fazia aqueles prodígios e maravilhas. O evangelho de Paulo não era o evangelho de Paulo, mas o evangelho de Cristo. O evangelho da salvação é Cristo vivo. Efésios 2,17. Essa é uma escritura maravilhosíssima.
Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem é que veio evangelizar? Ele. Ele quem? Cristo. Veja você, leia no Espírito, entenda que o evangelista é Cristo. E ele evangeliza e isso vai promover a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor Jesus. Antes dessa paz, tem que se haver uma batalha contra a carne. Não é possível ser uma nova criatura sem vencer a primeira. É impossível receber a salvação sem passar por esse processo transformador. Agora, esse processo transformador não significa que é aparente aos olhos humanos. Não significa que é os homens quem vão te julgar. Quem salvaria aquele ladrão da cruz? Ele não foi batizado, ele não teve tempo para fazer isso. E ali, o Evangelho de Deus, o próprio Cristo declarou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora pensamos e acreditamos que se houvesse tempo, ele sim seria batizado, se tornaria um convertido, teria mudado de vida. De forma alguma apoiamos viver uma vida imoral. De modo algum devemos aprovar o pecado. Se nós já ressuscitamos com Cristo, como viveremos ainda na carne, atuando na carne? A nossa vida na carne é uma confirmação que não estamos no Espírito. Porque se vivemos em Espírito, também devemos andar em Espírito. O Evangelho de Jesus é completo, ele não quebra a lei, ele cumpre a lei. É diferente, mas que isso fique claro e posicionado, seja para os pregadores, seja para os ouvintes. É Cristo quem vive, é Cristo quem vive em mim. Paulo não disse: eu vivo a vida santa e então vocês serão meus seguidores, porque eu, por minha própria força, por minha própria santidade, sou o tal. Não, não, não. Ele disse: reputei tudo isso como perda para ganhar o excelentíssimo conhecimento de Jesus Cristo. A vida que agora vivo, vivo-a na revelação do Filho de Deus. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E se ele vive, ele fala. Primeiro se vive, e então se fala. De maneira que viver já é uma pregação. A maior linguagem não é oral, não é verbal, mas é ações. A fé é poderosa para fazer as obras. Se a fé não tem esse poder, essa fé está morta, não é do Espírito. Porque a fé do Espírito fará as mesmas obras que ele fez. Não é isso que Jesus Cristo disse? Quem crê em mim fará as mesmas obras e até mais do que essas. Agora, quem crer nele? Vamos entender pelo Evangelho. Quem crer nele? Ele disse: quem crê em mim faz as obras. Então vamos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Se quem crê em Jesus faz as obras que ele fez, quem é que fazia as obras que ele fez? Quem fazia as obras que Jesus estava fazendo? Ele diz: o Pai que está em mim, esse faz as obras. Eu por mim mesmo nada posso fazer, mas o Pai habita em mim. Então, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro crente é o próprio Espírito. O Espírito, ele é tão grande que ele está na boca daquele que fala e no ouvido daquele que ouve. Ele é a vida do pregador e a vida do ouvinte. O Espírito Santo de Deus é ele quem pairou sobre a face das águas.
Ele que traz a vida, é Ele que é a voz, é Ele que gera a fé, é Ele que gera as obras, Ele que faz você ser membro do corpo de Cristo. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios 12, 13? Por um Espírito, nós somos todos batizados, formando um corpo. Isso não tem nada a ver com uma obra mecânica humana. Você pode manufaturar uma santidade, mas a verdadeira santidade é Ele ser gerado em você. Aí está o homem gerado em verdadeira justiça e santidade. É o homem do Espírito Santo, a nova criatura. E se isso é gerado em você, isso é gerado para um propósito, te libertar de todas as coisas. E a última libertação é a libertação desse corpo da morte. E isso é processado pelo mesmo Espírito, de maneira que os membros que antes apresentávamos para servir ao pecado como instrumentos de injustiça, agora é apresentado a Ele. As nossas mãos, a nossa vida mortal reflete a Cristo. Morremos todos os dias para o pecado. Os nossos membros agora é apresentado para nos envergonharmos das coisas que antes fazíamos. Agora vivemos em novidade de vida e nos envergonhamos de coisas outrora praticadas. Se não há esse sentimento em nós, não há Espírito Santo em nós. Um homem pode ter sido o pior dos homens. Se o Espírito de Deus descer até ele, ele será aquele leão que come palha com o boi. Ele será aquela serpente que estará nas mãos de uma criancinha sem fazer mal a ela. Porque toda a criação foi criada por Deus. E o pecado é que a perverteu. Assim Deus pode pegar qualquer homem e transformá-lo em um santo diante de Deus. Agora os homens não vão aceitar isso e vão trazer suas condenações. O próprio Paulo, que era um perseguidor da igreja, veja só como foi difícil para ele dizer: agora eu sou perseguido. Eu antes era um perseguidor e agora sou perseguido. Então ele teve esse grande sofrimento. Mas nunca é tarde quando aquele que é o dono do tempo entra em nossa vida. Poderá ser tarde, mas não muito tarde. Ele pode aparecer para você tarde, mas não muito tarde, porque ele aparece e então você é transformado de fé em fé, de glória em glória. Ou como aquele ladrão que foi a sua última hora, ali ele foi transformado, recebeu a Cristo. Aquele pequeno relato do ladrão expressa, ele confessa a Jesus como Senhor, quando ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, percebe? Ele confessou a Jesus como Senhor. E antes dessa confissão, ele confessou sua insignificância e o seu merecimento daquela condenação. Percebe que o Espírito Santo estava operando naquele ladrão. O primeiro processo que o Espírito Santo faz no pecador é trazer a consciência que ele está errado. E então ele chorará, chorará, chorará. Reconhecerá que não é nada sem Deus. Essa obra do Espírito. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Gerados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele dantes preparou para que andássemos nelas. A fé não fica parada na fé, a fé é só o começo, a fé é como uma semente, e essa semente vai gerar uma árvore que vai trazer frutos, e isso está sendo falado do Evangelho. O Filho de Deus é gerado em você, e então ele é processado até ser completado. Você sofrerá a transformação do Evangelho, e assim viverá não você,
mas ele viverá cada palavra de Deus em você. Deus te abençoe, Deus te faça entender isso, que pregar o que vive, praticar o que ouve, ser obediente, tudo isso não diz respeito à nossa própria humanidade, mas à obra do Espírito em nós. Deus opera em vós tanto querer quanto efetuar. Operai a vossa salvação no temor e tremor a Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Ele é o autor e o consumador da fé. Não há do que se gloriar senão na cruz do meu Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.